Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês sobre a linha Screw, que é a nossa linha de skids multicompressores com compressor parafuso. Essa linha, assim como o próprio nome já diz, né, Screw vem de parafuso. Então a principal característica dela é que ela é equipada com compressores parafuso do tipo semi-hermético. Ela é muito similar à linha de compressor pistão semi-hermético ou Screw. São compressores em paralelo. As principais características é que os compressores parafuso, eles são equipados em capacidades maiores, né? Então enquanto o compressor a pistão ali você vai chegar em capacidades até 50 cavalos em um único compressor, num parafuso como esse você chega até 200 cavalos. Então é uma capacidade bastante superior. Além disso, claro, quando a gente diz em termos de controle e proteção, o compressor parafuso ele tem muito mais controle e muito mais proteção. E são compressores também, por conta disso, por características construtivas, compressores muito mais duráveis e muito mais robustos, né? Uma principal característica do compressor parafuso é que ele é um compressor simples. Ele tem poucas partes móveis. Você tem os dois fusos girando um contra o outro e basicamente ali você tem os rolamentos para fazer manutenção. São pouquíssimas partes móveis, então você tem uma vida útil maior. É um dos compressores que oferece a maior vida útil hoje dentre as opções existentes. Em termos de equipamento, essa daqui é uma máquina para 325 mil kcal operando a menos 40 de evaporação. Então esse projeto especificamente é para aplicação que a gente chama de ultra baixa temperatura. Ele vai ser equipado em um túnel de congelamento contínuo. Então são 3 compressores, cada compressor parafuso desse tem 115 HPs. E aí nesse regime de menos 40 a gente vai ter aí próximo de 325 mil kcal. Essa máquina é equipada com condensação água, talvez aí do vídeo não dê para ver, mas você tem aqui o casco e tubo. Nós temos tanto a opção de usar o casco e tubo com torre de resfriamento ou utilizar condensador evaporativo a água ou até mesmo condensador a ar. Vai depender do projeto e da necessidade do cliente. Em termos de configuração dessa linha, a gente tem a opção dela de ser equipada com 2 ou 3 compressores e esses compressores variam ali da faixa de 50 HPs até 200 HPs. E também temos as versões de acordo com a temperatura de evaporação, alta, média, baixa e ultra baixa. Especialmente é mais o compressor. Por exemplo, esse compressor é um compressor que ele foi projetado, ele é otimizado para baixas temperaturas de evaporação. E aí você tem os parafusos que são otimizados para média e alta temperatura de evaporação. Então você tem essas diferenças aí que aumenta ainda mais a eficiência energética dele. O skid, ele já vem completo, então do jeito que você está vendo aqui, ele é colocado em uma casa de máquinas, você tem que fazer a ligação do condensador remotamente, porque são condensadores grandes, então eles ficam remotos. Você já tem todos os acessórios, então você tem a válvula de sucção e linha de líquido, acumuladores de sucção, coletor, os filtros individuais para cada compressor, então cada compressor tem o seu filtro. Você já tem aqui a descarga integrada, separador de óleo integrado ao equipamento, depois do separador de óleo você já tem válvula de retenção, condensador e o tanque de líquido. Tudo isso em um único skid. Fora isso, também é uma particularidade do compressor parafuso, principalmente nesse regime, você tem o resfriador de óleo. Então ali atrás, depois eu faço a volta no equipamento, mas vocês vão ver que tem um vaso pequeno, que ele é o resfriador de óleo. Então ele serve o óleo que sai do separador de óleo antes de chegar ao compressor, ele é pré-resfriado ali, e isso aí ajuda a lubrificar e a manter as características ideais do óleo. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um link. Nós temos no canal um vídeo já antigo que a gente explica sobre o funcionamento do compressor parafuso, né? E aí a gente explica as famílias, que você tem o semi-hermético, tem os abertos, tem os compressores compactos com separador de óleo acoplado. Dá uma olhadinha aqui que é bem bacana. E também tem um outro vídeo aqui embaixo que é de um outro modelo de skid que é com um compressor de 125 HPs também que nós fizemos. Então dá uma olhadinha que é bem legal. Continuando também, além disso nós temos aqui os economizers individuais por compressor. Então você tem aqui os 3 economizers que vão para os 3 compressores. A função do economizer, principalmente em temperaturas mais baixas de evaporação no parafuso, é bastante comum de utilizar elas. A grosso modo, a função dela é aumentar a eficiência energética do equipamento. Então, quando você aciona o economizer, é como se fosse um turbo dos carros, né? Esse compressor, ele passa aí a render cerca de 25% mais. Então, você tem mais capacidade gastando menos energia, ou seja, você aumenta a eficiência do sistema. Por isso que é muito importante o sistema de economizer. Em termos de confiabilidade e proteção, esse é um equipamento bastante completo, né? Então, assim, nós temos diversos sensores e instrumentações para garantir que o equipamento esteja exatamente trabalhando como deve estar. E qualquer coisa de errado ele já vai avisar. Então você tem desde os tradicionais, você tem medição de pressão na linha de sucção, temperatura da linha de sucção, temperatura da linha de descarga. Inclusive a linha de descarga é medido individualmente, cada compressor você tem um sensor para ver a temperatura de descarga dele, porque isso é importante. Às vezes você vê que um compressor específico está com uma temperatura de descarga um pouco mais alta. Isso pode ser várias coisas, entre, por exemplo, um problema de lubrificação, enfim, então a gente consegue avaliar isso
separado. Nós temos aqui também toda a parte de proteção térmica, né? Então você tem os protetores térmicos de cada um dos motores com proteção de fase também. Então se houver inversão de fase, perda de uma fase ou superaquecimento do motor, ele vai proteger esse compressor para evitar qualquer problema. Nós temos os pressostatos de segurança também, como são tradicionais, tanto de baixa como de alta, ligados diretamente na carcaça. Então qualquer questão de manutenção mal feita, eles vão proteger o compressor. Em termos de óleo, você tem uma proteção ainda mais sofisticada, né? Então nós temos aqui, esses caras são os filtros de óleo de cada um dos compressores, e nós temos um sensor de pressão antes do filtro de óleo e um sensor de pressão na entrada de óleo do compressor. Então esse sensor, ele tem duas funções. Primeiro, proteger se faltar o óleo, além do fluxostático, que eu já vou falar dele, mas se essa pressão cair na entrada do compressor, ele vai entender que tem um problema de óleo e vai proteger o compressor. E a segunda função é a gente saber o delta. A gente mede a pressão antes e depois do filtro para saber se ele está obstruído ou não. Então, depois que chegou num determinado delta de pressão, o sistema entende que ele já está na hora de trocar. Então, primeiro ele te dá um alerta. Então, lá na IHM, ele vai te dar um alerta de troca de filtro, ou seja, ele não vai parar o compressor. Ele só vai dizer, ó, a perda de carga já chegou no nível de troca. Se você não fizer a troca e essa perda de carga subir ainda mais, aí sim ele protege o compressor, que ele vai falar, olha, a perda está muito alta, esse filtro está sujo, não vou deixar ligar esse compressor para ele não danificar. Porque, basicamente, quebrar um compressor parafuso é ou um golpe de líquido muito severo, ou problema de lubrificação. Se você garantir a lubrificação dele, você não vai ter problema com o compressor parafuso. Continuando ainda, né, na parte de óleo, nós temos ali em cima, antes da válvula solenoide, você tem o fluxostato. Então, além dessa proteção de pressão, você tem um fluxostato que, se aquele fluxostato ele acusar que não está passando óleo ali, ele também protege o compressor e avisa. E é interessante também porque todas essas proteções, elas são mostradas na IHM individual. Então, se o compressor 3 falhar pelo fluxostato, ele vai indicar problema, alarme de fluxostato no compressor número 3. Então não é uma falha genérica, ele explica exatamente o que ocorreu. Ainda em termos de instrumentação, né? Então nós temos todos esses sensores, a parte de proteção de óleo que é muito importante. Nós temos no separador de óleo o sensor, aquele sensor preto ali na parte de baixo dele, ele é um sensor que ele mede, então ali é um separador de óleo com reservatório, né? Para se ter uma ideia, vão 350 litros de óleo naquele reservatório, é bastante óleo. Só que se o nível dele cair abaixo daquele ponto ali do sensor, que já está no final dele, ele para todo o sistema. Então ali é um sensor óptico que ele emite um feixe de luz. Se tem óleo, ele retorna o feixe. Se não tem óleo, esse feixe de luz não retorna e ele dá alarme. No momento que ele dá alarme, ele vai desligar todos os compressores por segurança. Então você vê, precisa aquele sensor falhar, os fluxostatos falharem, os sensores de pressão falharem para você ter um problema de lubrificação. Então tem bastante proteção porque é um compressor bastante caro. Então você tem ali um requinte maior nesses sistemas de proteção e controle. No separador de óleo também, como vocês podem ver, você tem ali as resistências de aquecimento e você tem um sensor de temperatura. Porque também o equipamento ele só parte depois que o separador de óleo chegou na temperatura ideal. Então você tem as resistências que mantêm esse óleo na temperatura ideal ali por volta de 50, 40 graus. E se você liga o equipamento, por exemplo, numa falta de energia prolongada, esse óleo esfriou, ele vai primeiro ligar as resistências, aquecer o óleo até a temperatura ideal, aí então que ele vai permitir que os compressores liguem. Ele não vai deixar os compressores ligarem com óleo frio, pois o óleo não está na viscosidade ali no ponto de trabalho correto. Nós temos também aqui na parte da linha de líquido, nós medimos a temperatura do líquido subresfriado natural, basicamente seria a temperatura do líquido quando ele sai do condensador. Isso é um parâmetro importante para carga de gás, para saber se tem algum problema de incondensáveis na linha, algumas coisas assim, são parâmetros que nos ajudam em possíveis análises. E nós medimos também a temperatura do subresfriamento forçado, que nós chamamos, que é a temperatura dessa linha amarela, que depois que ela passa pelo trocador que ela é resfriada. Então nós medimos individualmente cada uma dessas temperaturas. Isso nos ajuda a saber se o economizer de cada um dos compressores está funcionando bem. Se eles são 3 compressores iguais, eles devem estar muito parecidos. Então qualquer discrepância entre eles é muito fácil analisar e ver que está acontecendo algo de errado com o economizer, por exemplo. Em termos de controle do equipamento, né? Os compressores, nós temos a configuração ou o primeiro compressor trabalha com inversor de frequência, como é o caso aqui. Então o primeiro compressor ele tem modulação por inversor de frequência e os demais partem por soft starter. Então nós temos essa opção de controle por inversor de frequência do primeiro compressor, ou nós temos a opção de controle por slide valve, né? Como eu digo ali no vídeo, eu explico melhor naquele
vídeo de compressores parafuso como funciona, mas são as válvulas solenoides, talvez não dê para ver daí, mas você tem algumas válvulas solenoides na parte superior do compressor. Todo compressor parafuso tem isso. É uma válvula que vai modulando, você consegue trabalhar o compressor de 25 a 100% da capacidade. Então, se você não trabalha com inversor de frequência, como que vai ser o sistema? Ele vai ligar o primeiro compressor, ele vai ver qual dos três tem menos horas de operação, vai ligar ele e ele vai carregando o que nós chamamos de compressor. Ele liga em 25%, vai para 50%, 75% e 100%. Chegou a 100%, o sistema fala, opa, sozinho, esse compressor só não está dando conta. Qual dos dois compressores tem menos horas de funcionamento? O compressor 3. Então ele liga o compressor 3 em 25% e vai adicionando capacidade nele até chegar ali no ponto de trabalho. Então, é como se cada compressor você tivesse 4 compressores. Seria grosso modo algo assim, que você vai variar ali 25, 50, 75 e 100. Então, é um controle, você consegue ter um controle muito preciso, né? Agora, por que em alguns casos a gente aplica inversor de frequência? Porque é a solução mais eficiente em termos de eficiência energética. O inversor de frequência, ele é o melhor, só que ele também é caro. Então, em alguns casos onde às vezes não dá para encaixar um inversor de frequência por termos de custo, alguma coisa assim, a slide valve é uma excelente opção. Ele funciona muito bem, você tem um controle extremamente preciso da pressão, ele só não é tão eficiente quanto um inversor de frequência. Em termos de partida do compressor, você tem a opção de partida PW, que é a partida que nós chamamos dividida, que você utiliza 2 contatoras, e nós temos a partida por soft starter, que é uma partida em rampa, é uma chave de partida que faz com que o compressor ele parta acelerando gradativamente até chegar na velocidade nominal. Fora isso, também tem uma vantagem, né? Sempre que nós partimos o compressor parafuso, ele parte em 25% a slide valve, então ele já parte mais leve. Então é um sistema bastante tranquilo, a partida dele é bastante aliviada essa partida, né? Então você tem essas 2 opções. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês esse equipamento muito legal, muito bonito, é bastante robusto, né? Imponente. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder vocês e até a próxima.